Tudo bem com vocês? Prazer novamente em revê-los no nosso canal do YouTube. Eu sou Marcelo Lopes, psicólogo e psicanalista. Hoje irei falar sobre luto. Luto complicado e o não complicado. Já peço a vocês que inscrevam-se no nosso canal, deixe o like de vocês e acione o sininho para receber notificações de vídeos futuros, ok? Vamos discorrer sobre o tema? Bom, tanto no luto complicado como não complicado, em ambos existe a perda de um ente querido ou algum amigo próximo. Enfim, existe a perda e ela é real. É importante dizer rapidamente em relação ao luto que esse não se refere apenas à morte de alguém, não apenas de pessoas. Existe a perda, por exemplo, de um animal de estimação, o qual gostamos muito, em especial as crianças, não é verdade? Quero dizer com isso que estamos constantemente perdendo algo, como por exemplo, um relacionamento que tínhamos de anos. Podemos vir a perder também um emprego, a perda financeira, alguns amigos que antes eram amigos e agora por algum motivo não são mais. Outro exemplo de perda ocorre na entrada da adolescência, quando a criança perde o corpo infantil, adentra na puberdade, ocorre a fase de mudança e transformação, tanto psicológica quanto física. Não são mais crianças e nem adultos ainda. Todo esse processo são fases, as quais todos passam, e envolve o processo de luto. Aquilo que tínhamos, não temos mais. Saímos da inocência infantil e adentramos no mundo quase que desconhecido, perigoso e abstrato, seja no mundo interior, nossa psique, ou exteriormente, onde há muitos desafios e desarmonias. Deixando aqui um exemplo, as competições predatórias e também direitos e deveres, responsabilidade e liberdade, o que exigirá escolhas a serem feitas. Falando de luto especificamente, esse é um mistério. Vida e morte. A morte sonda a vida. E todos irão perdê-la, cedo ou tarde. Ou talvez ganhar, quem sabe? Tudo depende da personalidade da pessoa e da religião, caso a pessoa possua. Pode ser que o enlutado acredite na vida após a morte. Existem questões religiosas e espirituais quando falamos de vida e de morte. Assim como a vida, a morte sempre existiu. O tema da morte, apesar de estar sendo mais falado ultimamente, ainda é um tabu na nossa sociedade. O mundo já passou e está passando atualmente por períodos muito turbulentos por conta de várias doenças. Aqui citarei a pandemia da Covid-19, que causou muitas mortes, sofrimentos e desafetos. Muitos morreram e aqueles que ficaram, na sua grande maioria, não puderam fazer um processo fúnebre e rituais de despedida da pessoa falecida, ou seja, um velório de despedida adequado. Em muitos casos, isso causou um luto complicado, pois nem puderam ver seu ente querido, sentir tristeza, sentir saudade e passar por todo o processo de sofrimento é normal. E é necessário o choro, a tristeza, o expressar das emoções, a indignação e a lamentação. As lágrimas devem escorrer naturalmente pelos nossos olhos. Afinal, vivemos e sobrevivemos com o amor perdido. E quando se perde, o ideal é que fique simbolizado na nossa memória ou na nossa alma. Não há esquecimento. Sempre lembraremos do objeto amado e perdido. Não existe um tempo fixo determinado para a superação e aceitação do luto. No entanto, estima-se que o mesmo dure de 1 ano e meio a 2 anos. Isso varia muito e é subjetivo. É evidente que quando esse período é ultrapassado, o luto poderá tornar-se complicado. Aí pode vir a desesperança, a depressão e a perda do sentido de vida. Nesses casos, a pessoa enlutada deve ser assistida tanto por seus familiares quanto pelos profissionais que trabalham com pessoas em sofrimento, no caso do luto complicado, ok?
Existe a terapia do luto, para que ocorra a elaboração do luto e que se afaste o fantasma da depressão. Bom, vamos resumir o processo terapêutico em relação ao tratamento, caso o luto persista. No entanto, também há de se dizer que existe o luto não complicado. O processo de luto não é uma doença, tampouco um transtorno mental. Para uma grande maioria das pessoas, apenas fica a saudade saudável do falecido, com boas lembranças, e acaba se reorganizando sem a pessoa falecida. Nesses casos, a pessoa supera e simboliza satisfatoriamente o luto. Muitos recomeçam e buscam uma nova vida sem a pessoa falecida. Até mesmo no caso de alguns casais, quando um falece, a pessoa que ficou pode encontrar um novo amor. Não é fácil falar de luto, pois envolve tristeza, sofrimento, perdas e até o desconhecido. Algo de misterioso permeiam a morte. A título de curiosidade, em alguns países as pessoas celebram e comemoram em efeito o funeral. Quando se perde alguém, não existe o certo e o errado, pois não se trata de crítica e julgamento. São questões culturais, já que uma grande maioria das pessoas dizem que a única certeza que temos na vida é a morte. Bom, agora vamos falar das fases do luto e de algumas tarefas a serem realizadas para ajudar as pessoas a saírem com êxito do luto complicado, ok? Irei falar primeiro sobre as fases do luto, e são elas: a primeira é a negação da morte, a segunda é a raiva, a terceira, a barganha, a quarta, a depressão, por fim, a quinta e última, a aceitação. A última etapa do luto, a aceitação, importante frisar que quando chega a essa fase, as pessoas lidam melhor com seus sentimentos de forma serena. É um momento em que conseguem expressar de forma positiva e mais clara seus sentimentos, emoções, frustrações e dificuldades que as circundam. Porém, esse êxito significa passar satisfatoriamente por todas as fases anteriores, o qual realmente a grande maioria consegue. Aqui faço uma observação importante em que uma das piores fases do luto é o primeiro ano após a perda da pessoa, pois será o primeiro ano em que a pessoa enlutada passará os primeiros aniversários e as primeiras datas comemorativas sem a presença da outra. Essa fase pode ser a fase mais difícil. Essa fase pode ser entendida como a fase da negação e da raiva. Falarei do processo após a morte da pessoa falecida, as tarefas que o indivíduo e o enlutado deverá passar para ressignificar e elaboração. E são elas: a tarefa de número 1 é aceitar a realidade da perda. Essa significa a negação da morte da pessoa. A pessoa em luto deseja manter os objetos do falecido intactos, ou roupas e alguns objetos pessoais. Sabemos que no plano terrestre não é mais possível o encontro com a pessoa falecida, a não ser por sonhos, lembranças. Algumas vezes, pessoas que nem são espíritas chegam a procurar centro espírita com a intenção de rever ou conversar através de psicografia com a pessoa que faleceu. Tarefa número 2 trata-se de processar a dor do luto. O sofrimento é diferente para cada pessoa, depende do apego que tinha com o falecido. É necessário favorecer ao enlutado o sentimento de sentir, seja a raiva pela perda, o choro, a tristeza, deve-se vivenciar o luto. Caso não seja vivenciado e sentido, pode se tornar um luto complicado. A tarefa de número 3 é ajustar-se ao mundo sem a pessoa falecida.
sendo esses ajustes internos e externos, como, por exemplo, a vida financeira e outras coisas que ficavam a cargo da pessoa falecida, ou também ajustes religiosos e espirituais, redefinição de suas metas e objetivos, a fim de continuar vivendo com qualidade de vida e sentido de vida, sabendo que somos viajantes no tempo. E esse tempo tem um tempo para todos, ou seja, a conscientização da vida sem a pessoa, mantendo boas lembranças. Tudo que viveu com ela valeu a pena. Focar nas coisas positivas. A tarefa de número 4 é encontrar conexão duradoura com a pessoa falecida, em meio a um início de uma nova vida. Essa significa encontrar um lugar adequado para o falecido, um lugar memorial e simbólico que permita a entrada de novas pessoas na vida, sem necessariamente retirar o falecido de seu lugar de destaque na sua vida, pelo motivo que existem outras pessoas para serem amadas. E isso não significa que ama menos o falecido. Significa que ficaram pessoas importantes na vida do enlutado. Por exemplo, os filhos, netos, amigos e até mesmo novas amizades e ou novos relacionamentos. Indo para o término do nosso vídeo, irei citar alguns indicadores do luto que podem sugerir o luto complicado. São 12 indicadores, mas citarei apenas de alguns mais relevantes para não alongar mais o vídeo, ok? E são eles. Indicador número 1, nesse consiste a tristeza intensa, mesmo após muitos anos da perda da pessoa. Indicador número 2, queixas somáticas vagas perto de algumas datas comemorativas. Indicador número 3 é a compulsão por imitar a pessoa morta e impulso autodestrutivo. Indicador de número 4 é a fobia de ter a mesma doença da pessoa falecida e ou o medo da morte. Por fim, indicador de número 5, a pessoa evita ir a velórios, também no cemitério, até mesmo no dia dos finados, o que significa que o luto não foi resolvido e elaborado. Bom, importante falar que caso a pessoa esteja em um luto mal resolvido e não elaborado, existe a terapia do luto. Não é uma terapia longa. A terapia costuma ter um tempo aproximadamente de 12 a 18 sessões para que a pessoa possa restabelecer e seguir adiante, ou seja, para que ocorra a elaboração e possa se livrar dos incômodos e traumas causados pela morte de seu ente querido, ou outro alguém que faleceu e ela não conseguiu superar a perda. Na terapia, o psicólogo é munido de várias técnicas para que ocorra a ressignificação e elaboração do luto, mas, sobretudo, a ética, a compaixão e a solidariedade ao receber aquele que ainda está sofrendo por conta da perda do seu objeto amado, do seu ente querido, ok? Deixar aqui para nossa apreciação um poema de Fernando Sabino, chamado O Encontro Marcado. Vamos lá? De tudo, ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um novo caminho, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Bom, obrigado mais uma vez a todos vocês. Encerrando mais um vídeo. Deixe o like de vocês, inscreva-se no nosso canal, acione o sino para receber notificações de vídeos futuros. Também visite o nosso site celolopes.com.br. Nos próximos vídeos teremos novidades, ok?
falaremos da psicologia positiva, também de qualidade de vida e muitos outros assuntos interessantes. Até breve, um forte abraço a todos.